a mesa do rei. Nos dias do profeta Samuel, as nações do Oriente tinham como sistema político a monarquia, ou seja, eles tinham um homem que os governava. Israel era a única nação que se diferenciava das demais, ao passo que as nações gentílicas eram governadas por homens, Israel era governada pelo Deus Todo-Poderoso. E sob a liderança de Deus, Israel vivia de vitória em vitória, de glória em glória, porque quando a nossa vida é dirigida pelo Senhor, nós andamos de glória em glória, de vitória em vitória, na direção de Deus. Nós somos mais do que vencedores. Quando Deus está à tua frente, Ele endireita os caminhos tortos, e até aquilo que era para dar errado, dá certo. Receba essa palavra em nome de Jesus. Diga assim: até o que era para dar errado, vai dar certo em nome de Jesus. Porém, o profeta Samuel estava avançado em idade. Os seus filhos, que deveriam ser o seu sucessor, não andavam no temor de Deus. Então os anciões de Israel se reuniram e vieram ter com o profeta e lhe disseram: Samuel, o Senhor já está avançado em idade. Os teus filhos não temem a Deus. Logo ficaremos desamparados. Levanta, pois, sobre nós um rei que vá à nossa frente nas batalhas. Então o povo escolheu um homem da tribo de Benjamim, chamado Saul. Em estatura, ele sobressaía sobre os demais, do ombro para cima, e era o mais belo em Israel. Quando você olhava para ele, ele tinha aparência de rei. Mas o Senhor diz na sua palavra que Ele não vê como o homem vê. O homem vê o exterior. O homem se deixa influenciar pela aparência. Mas o Deus que você serve vê as paredes do teu coração. Ele vê a tua alma. Ele vê a tua essência. Ele sabe o real valor que você tem. Você pode não ter valor para homens, mas para o nosso Deus, você é precioso. A palavra diz que você não foi comprado pelo preço de prata, ouro ou pedras preciosas, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como que pelo sangue de um cordeiro imaculado. Você custou um alto preço. Saul então foi separado, ungido, e o Espírito do Senhor veio sobre a sua vida. E durante 1 ano e 8 meses do seu governo, ele andou no temor de Deus. E na presença de Deus, tendo sobre ele o Espírito Santo, ele teve muitas vitórias. Quando Deus está na nossa vida, nós temos vitórias. Porque a palavra diz: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Na direção de Deus, Saul vencia os inimigos. Mas quando ele se firmou no poder, quando ele olhou à sua volta e viu um grande palácio, servos e servas, as melhores vestes, os melhores calçados, as melhores carruagens, os melhores cavalos, o seu nome sendo soprado nos 4 cantos do Oriente, ele se deslumbrou com aquilo que Deus estava lhe dando. Ele tirou o seu foco em servir a Deus, para a glória de Deus, e começou a reinar para a glória do seu nome, buscando as vaidades do seu coração. E o Espírito Santo se retirou dele, e o seu governo começou a declinar. Um gigante
da cidade de Golias, da cidade de Gate, chamado Golias, se levantou contra Israel. E Saul não teve coragem de enfrentá-lo. Então Deus levantou um menino de 17 anos, chamado Davi, da cidade de Belém. E Davi enfrentou o gigante e se tornou conhecido. Passou a trabalhar no castelo, servindo ao rei Saul, tocando harpa, porque sem o Espírito Santo, ele começou a ser atormentado por um espírito maligno. E quando Davi tocava a sua harpa em adoração a Deus, aquele espírito que atormentava Saul o deixava. Quando Saul voltava das batalhas pela misericórdia de Deus e por amor de Israel, ele ainda tinha algumas vitórias, mas estava declinando. E as mulheres cantavam e diziam: Saul matou milhares de inimigos, porém Deus levantou Davi como capitão do exército de Israel. E quando Davi voltava de suas incursões de guerra, as mulheres diziam: Saul matou milhares, mas Davi matou milhares de milhares, porque a palavra do nosso Deus diz que Ele abate os soberbos, Ele abate aqueles que a si mesmos se exaltam, mas Ele é perito em exaltar, em levar a lugares altos aqueles que se humilham debaixo da sua potente mão. Então o coração do rei Saul começou a ficar tomado de inveja de Davi. Ele pensou: Davi vai roubar o meu lugar. Quando você está na presença de Deus, você não tem medo de ser derrubado pelo homem, porque você conhece aquele que te levantou. Então ele passou a intentar contra a vida de Davi, que havia sido consagrado para ser o futuro rei de Israel, porque tinha um coração segundo o coração de Deus. E Deus, através do filho do rei Saul, que se chamava Jonatas, era príncipe de Israel e se tornou um grande amigo de Davi, dava o livramento a Davi. Quando Saul preparava uma cilada para matar Davi em um local, Jonatas chamava e dizia: não vá por este lugar, porque meu pai quer tirar a tua vida, vá por ali. E assim ele salvou a vida do jovem Davi por muitas vezes. E um dia eles fizeram um pacto de amizade eterna. Eles mataram um cordeiro, cortaram cada um a ponta do dedo e colocaram junto do sangue daquele cordeiro e juraram perante o Deus de Israel que um seria fiel ao outro e à família do outro perpetuamente. E aquele que fosse infiel e deixasse de ser fiel, de cuidar, de amar, de zelar pela família do outro, seria despedaçado, tal qual aquele cordeiro. Passado algum tempo, os filisteus se levantaram contra Israel. E o rei Saul, acompanhado do seu filho, o príncipe Jonatas, foram para o campo de batalha. E sem a presença de Deus, eles foram vencidos e tombaram mortos. Sem a presença de Deus, nós não temos vitória. Mas podemos dizer com o apóstolo Paulo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, igreja? Amém. Então, um dos soldados que estava naquela batalha, vendo o rei Saul e o príncipe Jonatas morto, pegou o seu cavalo e correu a Jerusalém. Entrou pelas portas do castelo e encontrou ali a babá do filho do príncipe Jonatas e neto do rei Saul, um menino de 5 anos chamado Mefibosete. O nome Mefibosete significa vergonha destruidora. Estou entrando na mensagem agora, amém? Amém. Um menino de 5 anos de idade.
príncipe do povo de Deus, nascido em berço real, tinha o melhor desta terra à sua disposição: o amor e a provisão do seu avô, o rei Saul, do seu pai, o príncipe Jonatas. Tinha babás. Quando ele olhava para o seu futuro era promissor. Ele estava na linha sucessória do trono. Tinha tudo para dar certo. Mas de repente chega uma notícia que muda a história da sua vida. Entra aquele soldado desesperado, olha para babá e diz: nós perdemos a guerra. O nosso rei está morto. E Jonatas, pai do menino Mefibosete, também é morto. A babá pensou consigo: o inimigo virá ao castelo e vai matar toda a descendência do rei para se apoderar daquilo que pertence a Israel. Então ela pegou aquela criança no seu colo e, no desespero, na ânsia de correr e salvar a sua vida, ela deixa o menino cair e ele quebra ambos os pés. E naqueles dias não haviam médicos traumatologistas, não havia raio-x, não havia como colocar aquele osso devidamente no lugar. Então ele ficou atrofiado e aquele menino jamais andou a partir de então. Ele tinha que caminhar se rastejando. E aquela babá o levou a uma cidade chamada Lodebar. Diga comigo: Lodebar. Lodebar. Lo significa não. Debar significa memória. Não memória. Lodebar era conhecido como a terra do esquecimento, o lugar de sequidão. Era uma cidade pobre, aonde viviam idosos e doentes, e junto dela havia um leprosário de pessoas abandonadas pela sociedade. Era uma terra seca, aonde você plantava e não colhia, aonde os animais não dispunham de ervas para se alimentar, água para beber. As pessoas viviam em extrema fome e humilhação. Era um lugar onde os sonhos eram sepultados. Havia tristeza no semblante de cada habitante de Lodebar. E o príncipe Mefibosete passa a viver ali de favor, no fundo de uma casa de um homem. Ele que era um príncipe do povo de Deus, agora passa a viver de favor no fundo de uma casa de um homem chamado Maquir. Diga Maquir. Maquir. Significa benevolente, bondoso. Esse homem, em uma outra oportunidade, ajudou Davi com mantimentos, quando Davi fugia de um golpe de estado que havia sofrido por parte do seu filho Absalão. Mas essa é uma outra mensagem. Então, o menino Mefibosete passa a viver de favor no fundo de uma casa na cidade de Lodebar, na terra de sequidão, no lugar de esquecimento. Ele não podia caminhar, sequer trabalhar. Então ele passou a mendigar, a viver do favor, a depender de migalhas. Ele era o mais pobre no meio dos pobres. Não tinha alegria, não tinha sonhos, não tinha projetos. Uma vida humilhada, porque tudo o que era dele foi roubado. Tudo o que era dele foi tirado. Enquanto ele crescia em Lodebar e se tornava um jovem homem, lá em Jerusalém, Israel prosperava sob a liderança de Davi. Porque quando Deus é conosco, nós prosperamos em todas as áreas. Então,
Em um dado momento, Davi lembra da aliança que havia feito com o príncipe Jonatas, quando ele ainda era um capitão do exército de Israel. Ele lembra daquele pacto de sangue, e ele chama um servo chamado Ziba. E agora eu peço para o pastor Júlio vir aqui, por favor. Tomou café hoje, pastor? Tomou um cafezinho de tarde? Tem mais alguém aqui que tomou café de tarde hoje? Como é que é o nome do irmão? Silva? Silvio. Pastor Júlio vai representar o rei Davi. O Silvio vai representar Ziba. Ziba significa aproveitador. Aquele que se aproveita da fraqueza alheia. Por que ele leva esse nome? Porque quando o rei Saul morreu e o príncipe Jonatas morreu, o filho do príncipe Jonatas foi morar em Lodebar. E ele ficou, e ele viu as fazendas, as terras, os servos, as casas, tudo que pertencia a Saul e ao príncipe Jonatas, que deveria ser herança de Mefibosete, ele se apropriou. Por isso, o nome de Ziba significa aproveitador. Podem ter se levantados da parte do inferno muitos Zibas na tua vida. Você pode ter sofrido golpes. Pessoas podem ter te enganado, roubado você, tirado o que Deus preparou para ser teu. Mas a palavra de Deus diz: tudo aquilo que roubou o gafanhoto cortador, migrador e devorador, eu te restituirei muitas vezes mais. Maior é o teu Deus do que aquele que está no mundo. Eu profetizo que Deus vai entrar na tua vida com restituição. Diga: eu recebo, em nome de Jesus. Tudo que te foi roubado, a mão de Deus vai restituir sobre a tua vida e sobre a tua família. Recebe pela fé, toma posse. Então Davi, com o reino prosperando, vivendo tempos de paz, lembra da aliança que tinha com o príncipe Jonatas, que agora estava morto. E ele chama Ziba. Ziba é ele. Ele é Ziba. O senhor é o rei Davi. Certo. Ziba, vem cá. Eis-me aqui, Senhor. Ziba, por acaso, alguém da casa de Saul, para que eu use, te permanece? Me lasquei. Tá dando pra entender, irmão? Me lasquei. Tô ferrado. Ele não podia mentir para o rei. Se ele mentisse para o rei, ele perdia o pescoço. Existe um homem, ó rei, que se chama Mefibosete, vergonha destruidora, mora em Lodebar, na terra do esquecimento, no lugar da sequidão. Não vale a pena lembrar daquele homem. Não passa de um aleijado, anda se arrastando sobre o seu corpo. Melhor esquecer. Deixa pra lá. Só que o rei é justo e fiel. Diga assim: o rei é justo e fiel. Então, ele chama. Vou precisar de mais um voluntário que tomou café. Pode vir aqui. Como é que é o teu nome? Alex? Tomou café hoje? Comeu um cacetinho com margarina? Hã? É? Comeu um salgado? Vai conseguir falar para fora? Então vem aqui. Alex, vai. Passa aqui, Alex.
O Alex vai representar Joabe. Alguém sabe quem é Joabe? Joabe era o general do exército de Israel e braço direito do rei Davi. Olha só como eu sou bom com o senhor, pastor. Deixei o senhor ser o rei Davi. O maior rei que Israel já teve. Joabe, vem aqui. Eis-me aqui, Senhor. Joabe. Joabe, reúna um pelotão com os melhores cavalos, melhores carros, estandartes, espadas, escudos, e se dirija à cidade de Lodebar, à casa de Maquir. Procure por um homem chamado Mefibosete e traga-o à minha presença. Eu vou recebê-lo na sala do trono. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está dando glória a Deus já está pegando o Espírito. Sim, Senhor. Missão dada é missão cumprida. Com licença. Obrigado. Pode sentar ali, eu já chamo vocês, tá bom? Depois a gente se acerta ali. Então Joabe reúne um pelotão, os melhores cavalos, as melhores carruagens, estandartes, armadura, espada, lança, escudos, e se dirige à terra do esquecimento, um lugar onde nada acontecia. Alguém aqui veio do interior? Levanta a mão. Da onde, Silvio? Lombas e a mão. Lombas? Isso que barbaridade. Esse é gaúcho da gema. Santa Isabel do Sul. Como é que é? Santa Isabel do Sul. Anotou, irmão? É. Eu vim de Itaquite. É uma barbaridade de longe. Entre Uruguaiana e São Borja. Eu vim mais longe ainda. É, a senhora veio de onde? Santiago. Santiago fica na metade do caminho, irmão. Itaqui é far, far away. Lembra lá do Xereque, tão distante? Eu não conheço. É Itaqui. Eu fui de carro, dirigindo, 10 horas. Quando eu cheguei na ponte do Ibiqui, eu desci do carro, porque a ponte só tem uma... Só vai, tem que esperar quando vem, para depois poder ir. E eu desci do carro um pouquinho, e eu parei assim, tava tudo assim, ó. Tava tudo girando, assim. De tão longe que era, assim, barbaridade. Ô pastor, eu vim mais longe ainda. Da onde, irmão? Sertão da Bahia, Jequié. Sertão da Bahia, Nossa, irmão. anda gel. Ixi, mas é longe. Trouxe a rede. Lá quando chove, o treinamento sai tocando. Trouxe a rede, irmão. Não, mas não durmo. Não dá, irmão. Amém? Vamos voltar aqui. Então Joabe se dirige com um pelotão de elite a Lodebar. Lá na minha cidade, se você vai na rua do centro e você olha assim, a irmã pode confirmar. Faz quanto tempo que a senhora vem para cá? É? 40 anos. Lá na rua central da minha cidade. É uma cidade de primeira. Se você colocar segunda, já saiu, né? E às vezes você olha assim na rua central, onde fica a praça, assim, ó. Você olha assim, às vezes não tem nem carro, só passa, às vezes só tem uma vaca, assim, um cavalo passando lá. Um carroceiro, assim. No fim de tarde que tem carro, que daí o pessoal vai lá pro porto, que é um dos únicos points da cidade. Tomar chimarrão na beira do rio Uruguai. E nada acontece. Eu me lembro quando eu era criança e eu via um monte de carro, a gente já sabia. Cemitério, morreu alguém. Daí você via um carro atrás do outro. Daí a gente já sabia, quando você via aquele monte de carro, ó, morreu alguém.
E quando acontecia alguma coisa, não tinha aquelas câmeras na casa, assim, sabe? Não tinha câmera, mas os vizinhos viam tudo. Claro, isso aqui não acontece em Porto Alegre, muito menos no Lajeado. Aqui eu sei que os vizinhos não cuidam da vida um do outro. Mas lá na minha cidade, o que acontece, o vizinho fica sabendo. E se espalha assim. É o jornal boca a boca, assim, ó. As vizinhas... Mas aqui, graças a Deus que não tem, né, pastor? Todo mundo liberto da fofoca. São as fofocas santas. Então, eu imagino a população de Lodebar, da terra do esquecimento, vendo aquela caravana com cavalos e carruagens reais, todo mundo saindo e olhando. E eles se dirigem à casa de Maquir. Chegando lá, eu acredito que eles batem palma. Acho que não tinha. Será que tinha campainha há 3.000 anos atrás? Acho que tinha. E eles chegam na casa de Maquir e batem palmas. Quem é que fez aqui o... Pode voltar aqui o Mefibosete, por favor, Mefibosete. Mefibosete e Joabe. Joabe. Mefibosete, preciso de um Mefibosete. Pode ser o mesmo, desde que tenha tomado café. Dois ali, ó. Vai lá, Ismael, vai ali, Ismael. O cachê é gordo, hein? Eu não nasci bem pra isso, vai lá. O cachê é gordo. Aqui, passa aqui, senta ali um pouquinho. Ele tá lá no WhatsApp, Mefibosete. Tá no Facebook. De repente chega Mefibosete. Joabe. Chega Joabe. Vocês estão vendo aqui a caravana? Soldados, cavaleiros, cavalos. Amém? Estão vendo, né? Eu estou vendo. Amém. A Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que os olhos não veem. Pera aí, ô soldados. Joabe chega ao braço direito do rei Davi. Bate palmas. De repente, lá no fundo, vem se arrastando. Pastor, eu vou deixar o seu altar limpinho. Deixar limpinho as diaconisas aí, depois vai se arrastando assim. Parte dos pés quebrados. Fica se arrastando. Imagina um jovem maltrapilho, com as vestes surradas, desbotadas, com alguns rasgão, que nem aquela do Chaves, que roupinha muito louca, ela é tudo remendado, não vai nem um centavo. Mas agrada quem olhar, né? Então, ele sai se arrastando, a roupa suja, fedido, desodorante vencido. Parece aquele que pega aí. Qual é o ônibus que passa aqui, pastor? Não passa ônibus ali na faixa? É Edgar Pires de Castro. Parece aquelas criaturas que pegam o Edgar Pires de Castro ou Ponta Grossa, se você já andou Restinga, e vem no fim da tarde ali, ó, segurando o ferrinho do ônibus, e você tem que passar pela criatura. Desentope, cura até a sinusite. Cura até a sinusite. E ele sai, você olhando para ele, você não dava valor nenhum, mas Deus não vê o exterior. Ele em nenhum momento deixou de ser um príncipe do povo de Deus. O diabo pode ter te surrado, pode ter te roubado, mas na tua essência, você é um príncipe do povo de Deus. E Deus lembrou de ti nesta noite. O Rei da Glória lembrou de ti. E Joabe chega e diz: procuro por um homem chamado Mefibosete. Sou eu. Eu venho como mensageiro do rei de Israel. Tenho uma mensagem para ti. Pode falar, meu senhor. Tu comeu só um cacetinho hoje, né? Um cacetinho. Vou começar a comer 2 cacetinhos, senão tu não cresce. Vai ficar aperreado.
Quer ser jogador de futebol? Ih, tá lá. Perna de pau aqui, não? Não, joga bem. Joga bem? Fora de campo. Então tem que comer bem. Aí Joabe disse: Eu venho como mensageiro do rei. O rei lembrou de ti e mandou te chamar. O rei vai te receber na sala do trono. Quem está pegando espírito? Pode sentar ali, eu já vou chamar vocês de novo. Da mesma forma que Joabe foi a Lodebar, na terra do esquecimento, no lugar de sequidão, como mensageiro do rei, eu vim nesta noite, aqui no bairro Lajeado, como um mensageiro, não de um rei que governa uma nação constituída por estados e cidades, mas eu vim como um mensageiro do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, e eu trago uma mensagem que vem do trono da glória para a tua vida. O Rei lembrou de você. O Rei vai te receber na sala do trono. Só quem entendeu e quem crê, bem forte para Jesus. O Rei da glória lembrou de ti e vai te receber na sala do trono. Você sabe o que quer dizer isso? O teu tempo em Lodebar, o teu tempo na terra de sequidão, no lugar do esquecimento, acaba aqui. Deus muda a tua história. A palavra dele diz: no lugar da vergonha eu te darei dupla honra. Tudo que te foi roubado vai ser restituído. Receba pela fé. Então eles se dirigem. Mefibosete vai de primeira classe, junto com o seu filho Mica. Ele era paralítico daqui para baixo, mas ele funcionava lá em cima. E tinha um filho chamado Mica. E eles sobem na carruagem e se dirigem a Jerusalém. Joabe. Vocês viram como Joabe é fortão? General. Olha só que bonita essa roupa de guerra, espada ali. Ó. Top, né, irmãos? Vocês estão vendo? Eu estou vendo. Até um gelzinho no cabelo. Joabe então. Rei, por favor. Coloca uma cadeira ali, por favor. Pro rei. Os fracos na fé estão vendo uma cadeira de plástico. Mas quem tem fé aqui? Eu estou vendo um trono. Pode colocar aqui. Eu estou vendo um trono. Quem está vendo um trono, levanta a mão. Quem está vendo o rei Davi? Bonitão. Coroa na cabeça. Vestes reais. Aleluia. Vocês têm fé mesmo, né? Então, Joabe chega junto com Mefibosete. Mefibosete pode ficar aqui. Esse daí tá batendo escanteio e correndo na área para cabecear. Ele vai lá e grava, ele vem aqui, participa. Depois a gente conversa ali atrás. Fica aí. Primeiro ele vai te anunciar, tá bom? Ali na frente do rei. Com licença, ó rei, que vive para sempre. Eu trouxe Mefibosete, filho do príncipe Jonatas, como me ordenaste. Pode mandar entrar. A senhora deu café para esse rapaz hoje, pastor? Tomou um copo só? Tem que reforçar, faz um ovo cozido, um pão com mortadela. Pode mandar ele ficar. Um milagre! Milagre! Mefibosete está em pé andando. Mas a mensagem não é de cura, é restituição. Isso aí.
Senão daí tu me quebra. Vai nele assim, ó. O rei mandou te chamar. Pode entrar. Ele vai te receber na sala do trono. O Rei da Glória vai te receber hoje na sala do trono. Na sala do trono, o impossível se torna possível. O Deus dos impossíveis te recebe hoje na sala do trono. Pastor, eu vou dar uma limpada aqui também, tá? Ele vem se arrastando. Vem de novo. Já vem aqui. Vai se arrastando lá. E ele chega. E ele se coloca então na sala do trono, diante do rei. O rei levanta. O senhor libera para dar um cascudo aqui ou não? Não, pai dele Dá para dar um cascudo? Hã? Ele não está aqui, o pai dele. Ah, então não vou dar. Eis-me aqui. Mais forte. Eis-me aqui, ó meu rei, que vive para sempre. Aqui está o teu sangue. Quem sou eu? Vai morrer. Não passo de um cão morto para que te lembres de mim. Olha só como que ele se via, a autoestima. Talvez você não tenha autoestima. Talvez você tenha se visto com os olhos do mundo. As pessoas medem o teu valor pela casa que você mora, pelo teu trabalho, pelo teu título, pela roupa que você veste. Sim ou não? Sim. Tem lugar por aí que eu conheço que se você chega num bom carro, com um bom terno, você é bem tratado. Porque as pessoas medem o teu valor pelo teu exterior. Alguém aqui conhece algum lugar assim? Porto Alegre não é assim, ainda bem. Mas lá em Itaqui, o povo difícil aquele lugar. Por isso que a irmã saiu de lá, ó. Não aguentou. Não aguentou. Então, ele diz para o rei: eis-me aqui, ó rei, não passo de um cão morto para que te lembres de mim. Olha só como ele se via. Tem pessoas que não sabem que são príncipe do povo de Deus. A palavra de Deus diz que o nosso Deus tira o pobre do montouro e o faz assentar na mesa com os príncipes do seu povo. Amém? Você é príncipe. Você tem valor. Não importa que as pessoas te olhem de cima para baixo. O Rei da Glória vê você como um príncipe valoroso. E Ele vai te levar a lugares altos. Deus tem um projeto de manifestar na tua vida a glória